Vamos lá, então, muito bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do Eu Te Ajudo a Passar. Meu nome é Roberto Mizuki, sou procurador, já fui aprovado 10 vezes em concursos públicos e aqui no nosso perfil a gente discute as estratégias, as técnicas, os truques e os segredos que vão fazer você aumentar o seu percentual de acertos em até 93%. Isso não é pegadinha, não. Vou te provar hoje como isso é possível com a ajuda do método 3.1, um método de estudos que eu criei e que já está ajudando centenas e centenas de candidatos a conquistarem esses resultados. E como não podia deixar de ser depois do meu treino hoje pela manhã, aquele cafezinho pra gente acordar, né? Já tô acordado desde as 5, é verdade, 5 e meia. E hoje, na live de hoje, a gente vai falar sobre a Silvia, vai começar com a Silvia, né? Vai ser uma mentoria, uma mentoria a mais, dentre as várias que a gente faz diariamente, 7h37, para você que não me conhece ainda. Fica ligado, porque eu sempre falo isso e vou continuar repetindo. O candidato inteligente, ele aprende com a experiência dos outros. Ou seja, ele observa o que os outros candidatos estão fazendo, que estão dando certo, para repetir aquelas ações. E ao mesmo tempo ele também observa os erros que os outros candidatos estão cometendo para evitar esse tipo de estratégia, de estudo, de pensamento e por aí vai. Então, fica comigo que você vai aprender bastante hoje aqui na nossa mentoria. Um prazer te receber aqui no Eu Te Ajudo a Passar. Dá um salve para a galera que está chegando aqui. Tati, vamos ver se tem gente aqui das turmas, ó, Daniela, tem gente da turma 15 aqui que eu já estou reconhecendo já os perfis de vocês, o Brunão, o Bolacha, o Juarez, Constantino, a Neia, turma 14, o Silvio ADV, Bolacha, salve, salve Constantino, Ivalda, Tatiane, a Cruz, Lucinha, o Matheus, Luca, grande Luca, tamo junto, irmão Elis, o Samuel, a Heloísa, o Leonardo, a Rosana, a Heloísa e o Anilton estão chegando por aqui. E é o seguinte, galera, eu tô só abrindo aqui o computador. Quero saber se vocês estão dando conta aí de estudar nessa pandemia. Como é que estão os estudos de vocês? Digita aí só o número. Quantas horas você estudou ontem? Queria fazer essa enquete aqui rapidão. Quantas horas você estudou ontem? 1, 2, 3, 0. Não deu para estudar, Roberto? Como é que foi o seu dia ontem? Por que eu tô fazendo essa pergunta, né? Porque a gente acabou de postar, meu time acabou de postar uma mensagem. Olha, Lari, do 0, 8 horas o Constantino. O que tá acontecendo, Lari? O que tá acontecendo? 2 horas a Daniela, parabéns, Dani. Por que eu tô perguntando isso? Porque a gente acabou de publicar uma mensagem, né, que a gente recebe lá na área de alunos do programa. A gente tem uma comunidade que os alunos eles vão ali trocando mensagens e tal. E a gente sempre fica muito feliz quando a gente pega uma mensagem de alguém falando assim: estou acordando mais cedo para estudar, Roberto. Uau, né? Porque eu acho que isso é o sonho de todo candidato, né? Ter vontade, não? Ela botou assim: agora estou com vontade de acordar mais cedo para estudar. Eu acho que isso é o sonho de todo candidato, na verdade. Você que ainda não está no ritmo que gostaria de estar estudando mais horas durante seu dia. Você não queria... não ia ser excelente se você pudesse acordar todos os dias com mais vontade de estudar? Fala sério. Tenho certeza que isso é algo que você deseja, né? E se você for perceber o que ela fez, né? O que essa aluna que mandou essa mensagem pra gente disse, por que ela tá ganhando, ficando com mais vontade de estudar do que os outros dias de estudo dela? Ou o que tá acontecendo no estudo dela? Essa é a pergunta, lembra que eu falei? O candidato inteligente aprende com a experiência dos outros. Então, o que está acontecendo com os estudos dela que está fazendo ela ter mais vontade de estudar? Tem que estar acontecendo alguma coisa, concorda? Mudou alguma coisa, né? Já eu vou colocar você, viu, Silvia? Não sei se a Silvia já está por aqui. Seja bem... Se você estiver por aqui, Silvia, dá só um oi, só para eu saber que você já está por aqui. Beleza? Que já eu te coloco ao vivo. Então, voltando a esse raciocínio, né? Olha ela aqui, já te vi agora. Gnose, né? Gnose. O que eu quero trazer com esse raciocínio? Parem para pensar que existe alguma coisa que diz respeito ao que a gente pensa relacionado com o que a gente sente, tá? Vamos lá. Segura aqui rapidinho.
É muito importante isso que eu vou falar agora para você compreender o que é que faz a gente estudar mais, tá? Então não é pensar, eu tenho que estudar mais. Pensar, eu tenho que estudar mais, provavelmente você aí que não está estudando a quantidade de horas que gostaria já deve estar pensando, meu Deus, eu preciso estudar mais, estou estudando pouco, não é verdade? O que é que faz a gente querer estudar mais? Não é o que a gente pensa. Não é a gente pensar, a minha prova está chegando. Não é a gente pensar, a minha prova, o edital vai sair. Meu Deus, eu tenho muita coisa para estudar, eu tenho muita coisa para dar conta ainda. Não é o que a gente pensa. Mas o que a gente pensa faz a gente sentir alguma coisa. O que faz... Eu vou fazer o caminho inverso, tá? Para você compreender onde eu quero chegar. O que a gente pensa influencia no que a gente sente. O que a gente sente faz a gente estudar mais, entrar em ação, acordar mais cedo. Tudo isso é o fazer, tá? Então a gente tem 3 verbos aqui importantíssimos para você compreender. Primeiro, o fazer, que está do lado de cá. Depois, o sentir e depois o pensar. Normalmente as pessoas acham que é a força do pensamento que faz ela chegar no fazer. Mas não é aí. É justamente aí que mora o segredo. Se liga. Sentir, fazer, pensar, sentir, estudar. Estudar, sentir, pensar. Então, perceba o seguinte. O que eu quero dizer é que não adianta você ficar achando que você vai ter vontade, sentimento, né? Vontade é sentir, né? Vai ter mais vontade de estudar se você só pensar. O fazer, o estudar mais dessa aluna nossa, tá vindo porque ela tá tendo resultado. Quando ela falou lá, né? Roberto, fiz o simulado e saí de 66% para 87%. O aluno que, em uma determinada disciplina lá do edital dela, o aluno que sai de 60, acho que foi 60 e pouco, só que saiu agora de manhã, eu acabei de repostar no Stories, inclusive. O aluno que sai de 66% e vai para 87%, está tendo o quê? Resultado. O resultado que ele está tendo faz ele se sentir de forma diferente e isso também altera o que ele pensa sobre as chances de aprovação dele. Ele pensa o quê? Inclusive ela digitou isso lá na mensagem dela que a gente repostou agora. Eu estou achando, né? Estou pensando, né? Eu estou vendo que está trazendo resultado, que está dando certo. E isso faz com que ela se sinta mais confiante. E a confiança faz com que ela acorde mais cedo para estudar mais. Então, só para a gente amarrar isso tudo muito bem, para você compreender isso. Se você muda os seus pensamentos a respeito das suas chances de aprovação, você vai se sentir mais confiante. Com mais confiança, você vai querer acordar mais cedo e vai querer estudar mais. E com quem estuda mais, tem mais resultado. A não ser que você esteja estudando errado. A não ser que você não tenha um sistema, profissa, que permita você enxergar claramente o seu crescimento. Que você não tenha um sistema que permita você sair dos 66% e atingir os 87%, como ela falou. Então, eu só queria fazer essa pequena reflexão aqui do início, para você se ligar em como esses 3 verbos eles estão absolutamente, né, conectados. É o pensar com o sentir, com o estudar, com o fazer. E é resultado que vai dar lá na frente. O problema maior que eu vejo hoje é que o candidato, ele pensa demais, mas ele não sente praticamente nada, porque ele não tem vontade de acordar cedo, não tem vontade de vencer, não tem vontade de estudar, não tem vontade, não se sente confiante, muito pelo contrário. O que ele sente é tudo negativo, é tudo que amarra ele de querer sentar e acordar mais cedo para estudar. É tudo sentimento de culpa, de preocupação, de ansiedade. Tudo isso trava o seu fazer, trava a próxima etapa, entende? Então, pensar, sentir, fazer, resultado. De novo, pensar, sentir, fazer, resultado. Aí você fala, Roberto, e como que eu mudo isso? Cara, começa a assistir as minhas lives. Eu tenho mais de 50 lives numeradas lá no YouTube, youtube.com/eu-te-ajudo-passar. A gente, todo dia chega a mensagem, Roberto, não tem mais vaga, a turma terminou. Não tem mais vaga, não sei quando a gente vai abrir as próximas vagas, mas até isso acontecer, você não vai ficar parado esperando uma turma entrar. Vai lá pro YouTube assistir essas lives do YouTube. Só elas já vão te ajudar muito. Só elas já vão fazer você começar a compreender essa sequência que eu tô querendo. Claro que eu não vou explicar do jeito que eu tô explicando aqui, porque aqui eu tô resumindo, mas são outras formas de estudo, outras formas de pensar os estudos
que já vai fazer você começar a ter essa vontade maior, né? Criar esse sentimento maior de estudar mais. E quem estuda mais, quem levanta mais cedo para estudar, quem acorda mais cedo, quem acorda com vontade de acordar mais cedo para estudar mais, passa. Entende? Tem um resultado. O resultado ele é uma consequência desses três verbos. Pensar, sentir, estudar. Pensar, sentir, estudar. Por isso que eu bato muito em cima dessa coisa da galera que acha que estudar para passar em concurso é só sentar e estudar. Não, não é só sentar e estudar. É o que passa pela sua mente, é o que você sente a respeito das suas chances de aprovação, mais confiança, mais determinação, mais vontade, mais tesão de vencer, né? Compreender que sua hora vai chegar, mais paciência, importante falar de paciência, né? Porque hoje a gente quer tudo tão rápido, e aí, como consequência natural, vai vir o resultado, tá? Então, eu só queria fazer essa breve reflexão, porque chegou essa mensagem pra gente, eu falei, cara, esse processo com esses três verbos, dando no resultado dela, falou, né? Quero acordar mais cedo, estou acordando mais cedo para estudar mais, é esse processo que já está acontecendo dentro dela, sem ela nem saber. Entende? Eu só estou dando nome ao que está acontecendo com essa nossa aluna. Depois você vai no Stories, se você não viu ainda, ou mesmo no meu feed vai ter lá o post, né, com as palavras dela. E tudo que ela falou lá é o que eu estou lhe traduzindo aqui, que acontece com esse processo, né, com esses três verbos, quando você aprende o método 3.1. O método 3.1, ele traz para você esses três verbos, digamos assim, engatilhados, e aí o aluno passa por esse processo para ter o resultado. Lógico que o resultado dela ainda não é aprovação, mas, pô, sair de 66% para 87% é o que vai construir a aprovação dela como consequência lá na frente. Para você passar, você precisa aumentar os seus acertos. Para você aumentar seus acertos, você tem que estudar da forma certa. Para você querer estudar mais, para também aumentar os acertos nas outras disciplinas, você precisa pensar, sentir, estudar. Pensar, sentir, estudar. Faz sentido? Beleza? Deu para pegar? Eu acho que eu posso até fazer uma live sobre isso, né? De repente uma live mais completa pra gente poder, com mais calma, e eu digito no computador, enfim, trago essas noções aí de programação neurolinguística, né? A gente tá falando de técnica, de programação neurolinguística, que tem tudo a ver com o aluno buscar essas conexões entre esses três verbos. Não é só o estudo. É o estudo, o sentimento que você tem sobre o estudo, né? Então aí tá relacionado com confiança, com autoestima, com vontade, tesão de fazer dar certo e com os pensamentos que estão dentro da sua mente. Fechado? Beleza, então. Feita essa pequena introdução de leve, ó, Josi já colocou, pensar, sentir, estudar. E depois, ó, Josi faz assim, ó, Josi Belo, né? Bota pensar mais, sentir mais, estudar igual a resultado. Ficaria ainda melhor essa equação aí, essa fórmula, né? Igual a resultado. Beleza, então, deixa eu ver aqui com a... É isso aí, Constantino. Com o GPS não tem erro. Deixa eu botar a Silvia aqui. Hoje é o dia da Silvia. Para o Ministério Público. Conectando. Vamos ver se eu consigo contato aqui com a Silvia. Oi, Roberto. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tô bem. 67 é aí a região de Brasília. Aqui vai dar 7 horas ainda, né? 6h30 por aqui. Ah, tá. Ah, você tá falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Tem uma horinha de atraso. Fiz você acordar cedo, né, então, hoje. Tudo bem, já tava acordando ontem. Na verdade, já é o teu horário normal, né, de estudo, né? Já tô vendo que você já tá pronta aí. Essa é a tua mesa? Já tô vendo ali que tem uns cadernos ali na frente e tal. É, beleza, eu tô aqui nela. Que bacana. Prazer te conhecer. Que bom que você tá aqui com a gente hoje para essa nossa mentoria. Vamos lá, me conta um pouquinho dos seus estudos, como é que você está começando agora, já vem estudando? Então, eu tava estudando, aí eu tive um probleminha, deu uma parada e agora eu tô retomando. E Tá. aí eu pretendo voltar a estudar de manhã mesmo, que é o horário que eu já tinha separado para isso. Uhum. E é isso. Você entrou na turma 14, né? Então você deve estar o quê? Mais ou menos na semana 6, já passou por todas as semanas ou não? Eu terminei a semana 5, aí eu resolvi, tipo, voltar a estudar para depois chegar na semana 6 e ver a parte dos simulados, das provas, tudo. Joia, bacana.
E como é que tá aí esse processo, né? Já fez o nivelamento? O que que você descobriu? Como é que tá? Você estava me ouvindo falar sobre os três verbos? Você já está se sentindo também igual a tua colega lá da turma ou ainda não? Tá com mais vontade de Na estudar? verdade, parece que os três verbos, né, hoje foram feitos para mim, porque acho que eu estava Jura? precisando disso. Sério, de verdade. Eu acho que eu estava muito assim no pensar sem o sentir o fazer, né? Então, eu acho que agora é uma hora de eu voltar mais a fazer para depois eu sentir. É, porque é aquela coisa, né, Silvia? O bacana é a gente começar a ter primeiros resultados, né? Eu acho que o importante é você não focar tanto na aprovação ainda e focar sim nos primeiros passos para começar a ver a coisa funcionando, né? Deixar o mecanismo do método como se fosse assim, deixar ele pegar tração. É como se você estivesse empurrando a locomotiva, né? Ela é muito pesada no começo, né? Mas depois que você tira ela da inércia, já que você está retomando seus estudos, ela tende a ganhar velocidade. E eu estou vendo aqui que você está perguntando sobre o edital verticalizado, né? Se você começa com o estudo do mais cobrado ou só a disciplina. Me conta aí, com quantas matérias você está hoje? Com três matérias. Três matérias. Direito eleitoral, direito administrativo e português. Tá. Cai português pro MP? Então, nessa prova que eu já fiz a inscrição, né? O edital está suspenso e a matéria, assim, da primeira fase que mais cai é português, que é 45 questões. Uau. E, e aí, assim, graças a Deus é a matéria que eu tô na fase 2, né? Ó, Então, já fiz isso. muito bom. Parabéns. É menos uma para a gente se preocupar tanto. Claro que você vai Isso. continuar estudando ela, né? Aplicando o raio-x, Uhum. já está fazendo raio-x nela? Então, é justamente isso que eu fiquei, assim, um pouco na dúvida, porque eu fiz Uhum. o raio-x de todas as disciplinas, né? Pelo que é concurso. E aí eu pensei assim, em relação ao Peraí, conteúdo segura. da. Segura um pouquinho. Acho que você trocou aí. Você fez o verticalizado de todas as disciplinas. Mas você não bateu Isso, a isso. técnica do raio-x para português, que é fase 2, não é isso? Ah, tá, para ver quais são o conteúdo de português, né? Fiz Isso. também. Tá. Uhum. Jóia. Vai lá. E aí a minha dúvida, eu fiquei justamente nisso, tipo, se eu sigo o raio-x ou se eu sigo a disciplina do conteúdo verticalizado, tipo, o conteúdo da matéria. Só de novo para a gente deixar as palavrinhas, porque as palavrinhas elas têm que estar bem colocadas para não confundir, né? Nem você, nem a mim, nem quem está assistindo. A sua dúvida é se você segue o verticalizado ou se você segue a ordem natural dos assuntos em cada matéria, é isso? Isso, exato. Tá. Vamos lá, vamos por partes. Três matérias: português, fase 2 e outras duas, eleitoral e Administrativo, que fazia um. administrativo, fase um. Para eleitoral e administrativo, você já bateu verticalizado, né? Fez verticalizado no site lá e descobriu quais assuntos mais caem, correto? Sim. Aí a sua dúvida é, Roberto, para essas duas, eu estudo o que mais cai ou eu sigo a ordem natural lá da ordem didática, né, que tem lá no edital, não é isso? Isso mesmo. Quer ver só? Pensa comigo. Qual que é a importância da gente entender o que mais cai, ou seja, o verticalizado? Por que é importante saber? Porque é o conteúdo mais cobrado, né? Tá. Então é importante que a gente chegue muito bem nesses assuntos, né? Sim. Mas você diria que só vai cair o que é mais cobrado ou pode cair tudo que está no edital? Não pode cair tudo? E aí eu te pergunto o seguinte, Silvia, para fins de aprendizagem, sem estar tão focada no quanto você vai fazer na prova, nessas duas matérias, eleitoral e administrativo, você acha que vai ser mais fácil você estudar o que mais cai e depois voltar para o que menos cai, ou você seguir a ordem natural? Eu segui a ordem natural. Só porque você está na fase um. Para português, você poderia pular isso aí. Por quê, Roberto? Porque você não é tão iniciante em português. Você já tem uma base, Entendi. já entendeu onde eu quero chegar? Faz sentido? Porque você já tem uma base, então dá para você dar essa. Primeiro que você. É porque eu não quero misturar as fases, né? Porque são formas diferentes de estudo. Então, para a fase um, eu recomendo você seguir a ordem, mas é óbvio que agora que você tem na sua mão, lá dizendo no verticalizado, quais assuntos de eleitoral e de administrativo mais caem, você vai dar uma atenção especial quando chegar o momento desses assuntos, concorda? Agora, português,
a gente não estuda com aquele passo a passo e o checklist da fase 1. Você já imprimiu o checklist, está na sua mão aí, você está seguindo ele direitinho para administrativo e eleitoral, não é isso? Sim. Tá. Agora, português não. Português é fase 2, né? Então, essa você já está mais avançada. Como que você vai estudar ela? Como que o método pede para estudar fase 2? Aí vai estudar. Não é. Olha só, tem que rever as aulas, né? Que aí já muda um pouco a estratégia. Já muda um pouco a estratégia. Por isso que você talvez ainda, pelas suas perguntas, eu vi que você misturou um pouquinho as palavras, está tudo bem, que é uma forma nova de estudar, mas é importante você rever essas aulas para ficar muito claro que a estratégia de estudo de português não vai ser a mesma de eleitoral e de administrativo. Por quê? Porque você tem mais conhecimento nessa outra matéria. Então, o método ele permite isso, permite você estudar com a estratégia correta, a depender da quantidade do seu nível de conhecimento em cada disciplina. Daí vem as fases, não é isso? Isso. Então, a fase 2, Silvia, só para complementar, você vai aplicar a técnica do raio-x. Eu só não vou te explicar aqui ao vivo o que é, porque está gravado lá no programa. Sim, daí e eu quero aproveitar o meu tempo com você de uma outra forma. Agora, depois que você fizer o raio-x, então você vai, anota aí, você vai assistir a aula da fase 2 da semana 3. Está na semana 3 essa aula. Você vê ela, aí você vai entender, entendi agora que ele está falando do raio-x e por que raio-x é diferente de verticalizado. São duas técnicas diferentes. E aí você vai aplicar lá o checklist, vai imprimir o checklist e vai fazer esse estudo dessa forma para português. Ok? Depois que você bater o raio-x, aí você pode, em português, dar preferência àquilo que mais cai. Percebeu onde eu quero chegar? Para a fase 1, você segue a ordem. Para a fase 2, dá para você pular a ordem e ir pela ordem do verticalizado. Tá. Ficou claro? Eu tenho que deixar isso bem claro para você, porque eu não quero que você se perca aí. Era bem a minha dúvida mesmo, que eu fiquei assim, qual seguir em qual fase, né? Porque eu estava confundindo se eu seguia também essa questão do edital verticalizado na fase 1 ou não. Porque o que acontece é que existem assuntos que talvez você... é como se fosse assim, lembra que na faculdade você tinha que cumprir algumas cadeiras para poder seguir para as outras? Senão você não podia se inscrever, se matricular? Sim, lembro. Lembra? Tem pré-requisito, né? É mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que se você pula na fase 1 e vai direto para o que mais cai, chances são de seu aprendizado ficar um pouco prejudicado, porque talvez você tivesse que ter aprendido um outro assunto anterior para poder aprender os assuntos que mais caem. Entendi. Né? E eu não quero que você vá para frente para depois dar marcha ré. A gente vai perder tempo, porque o tempo que você está ali estudando, sei lá, vamos imaginar aqui eleitoral, lei de eleições, tá? Vamos imaginar que seja, tô chutando, tá? Não sei exatamente. Mas vamos imaginar que fosse um assunto muito cobrado, um verticalizado de eleitoral. E você vai sem a base dos princípios, por exemplo, que está lá no começo, né, da matéria. Sim. Isso vai criar uma dificuldade de você compreender essa parte, esse outro assunto, e aí você vai acabar se confundindo. Então, o aprendizado fica prejudicado porque é fase 1, mas é só por isso. Entendi. Consegui te responder? Consegui, eu acho que era mais essa dúvida mesmo, que eu falei assim, o edital tá aberto, né, tá suspenso agora. Aí eu fiquei assim, o que eu fiz primeiro, né? Mas eu já tava seguindo o início, né? Falei assim, fiquei só com essa dúvida mesmo, se eu continuava do jeito que eu comecei, que é do início, ou se eu ia para as matérias que mais caem. Eu acho que você vai perceber, seguindo esse ciclo natural da matéria, que rapidinho você vai chegar nos que mais caem também. E aí você vai chegar com uma base teórica, um conhecimento mais sólido, né? A gente quer criar essa fundação para você não se perder lá na frente, para você poder dar sequência e terminar a disciplina inteira. Tá? Entendo. Outra coisa, Roberto, só fazer uma perguntinha. Não, vamos lá. A primeira fase, tipo assim, essa prova são 200 questões. Tá. São 200 de manhã e 200 da tarde. E pelo que eu vi, pura letra de lei, assim, a primeira fase. Só que mudou a banca. Antes era banca deles mesmo e agora vai ser a SES. Mas pelo que eu vi, vai continuar o mesmo estilo de prova. Então, assim, eu faço também questões da SES de primeira fase ou eu mantenho só
com as provas, com as questões deles mesmo, das 10 provas passadas. Boa pergunta. O edital já saiu dessa prova ou ainda não? Já, né? Só Já falou que tá saiu? suspenso. Aí não tem data Tá. ainda. Não, não tem. Uhum. Ó, como toda mudança de banca, ela implica realmente numa reavaliação da nossa estratégia. Porque, obviamente, cada banca tem o seu estilo. Eu não Uhum. sei qual que era a banca antiga. Você chegou a encontrar muitas questões dessa banca antiga quando você fez a verticalização? Você fez a verticalização pela antiga ou pelo CESP? Eu fiz pela antiga. É porque, assim, Ótimo. pelo que eu vi, eles vão manter o mesmo estilo de prova, né? Todas as outras eram essas 400 questões e tudo letra de lei. E É, agora, no que vocês fizerem, mudar a banca só, mas colocaram lá no edital que vão ser as 400 questões. sensacional. Então, o que que acontece? No fundo, você está preparado para as duas. Porque você fez o verticalizado por uma e quando você for resolver as questões, você vai resolver as questões das duas. E tanto do CESP quanto da antiga. Então, eu resolvo Porque das duas. vai ser verdadeiro e falso, né? Certo e errado, né? É, vai ser certo ou errado. Uhum. Um tipo de prova típica do próprio CESP, né? O CESP adora isso. Então, o certo e errado é uma prova bem peculiar, porque vai ter aquela pontuação negativa, não é isso? Isso, tipo, meio ponto, menos meio se deixar em branco, menos meio se errar e um se acertar. É. Aí, assim, eu nunca nem fiz prova assim, né? Então, eu falei assim, deixa eu perguntar. Não, claro, você está certíssima. E é legal você já ir treinando no dia a dia, na sua resolução de questões aí, seguindo o passo a passo do método, esse tipo de questão, né? Porque não só para verticalizar, como para treinar, você vai começar a assinalar e verificar que, sabe aquela alternativa que você lê assim e fala, não, essa tá certa, e vai lá e passa, e quando vai, é. Aí você, sabe? Aí você vai pro caderno de ouro, você começar a compreender quais as pegadinhas que você ainda pode estar caindo, as casquinhas de banana que eles vão largando ali, vai jogar no caderno de ouro, obviamente vai revisar o caderno de ouro na outra semana, junto com todo o resto do passo a passo, e isso faz com que a gente abra os olhos muito, né? Porque, olha só, Silvia, o momento de você errar é agora, concorda? Concordo. No dia da prova, a gente quer estar bem preparado. Então, tá tudo bem se errar. Só não tá tudo bem se errar e não colocar pro caderno de ouro, não revisar e não aprender com erro. Isso que não pode. Certo. Você fazia o caderno de ouro antes? Me conta um pouquinho de como eram os seus estudos. Eu fico curioso de saber. Era por videoaula. Aí, o Hum, que aconteceu? Eu comecei a ficar, sentir assim, nossa, tô demorando muito, isso aqui não evolui, não adianta, e fui procurar, né, na internet o método e achei você. você me encontrou no YouTube? Foi como que foi? Você me conheceu onde? Eu te encontrei na propaganda do Insta. No Instagram. Aí eu fui olhar o seu Insta, né? Vi que tinha um amigo que fez, foi aprovado e fui falar com ele. Perguntei, né? Funciona mesmo isso daí? Dá certo? E Uau. aí ele falou que, assim, você mudou a metodologia de estudo dele, que super funcionou, e falou, pode ir. Aí eu resolvi contratar, né? Quem é teu amigo? Participo agora da RD do 14. O Marcelo, que ele Marcelo participou, Lide? ele mesmo. Uau, fantástico. Marcelão também arrebentando aí. Ele até troquei mensagem com ele outro dia, mas que bom que você fez as suas pesquisas, né? Teve indicação de um amigo e que bom que você encontrou. Eu espero assim que daqui para frente, sabe, Silvio? Eu acho que pelas suas perguntas e dúvidas está tudo bem. Que bom que você veio esclarecer isso aqui, porque na verdade eu sei que deve ter muito aluno nosso assistindo e acabou ajudando essas suas perguntas. Mas eu vou te pedir o seguinte: dá uma olhada em todas as aulas da semana 3 de novo. Eu quero que o método fique Vou muito revisar. claro na tua mente. Eu quero que o método fique muito claro na tua mente. Eu quero que ele realmente. Porque para você internalizar ele, é interessante que você fique com o checklist do lado. Imprime o checklist, tanto da fase um quanto da fase 2. E segue aquilo ali. Segue o script, o roteiro que tem ali. Dessa forma, você vai perceber que seu estudo vai ganhar mais, vai ficar mais dinâmico. Porque você já tem tudo que você precisa fazer ali. Você não, basta você seguir aquele passo a passo que está ali. E, e, por hora, esquece um pouquinho da prova. Pensa assim, ó, sua meta é transformar essas duas matérias, administrativa e eleitoral, em fase 2. Tô anotando aqui. Sua meta é sair dos... Quanto você acertou no nivelamento, você lembra? Nessas duas?
Não, mas foi baixo, né? Provavelmente. Vamos lá, Não vou é. chutar aqui, 25, 30%. Sua meta é sair desse percentual para 70, 75%. Se em um mês e meio você alcança esse percentual de acerto nessas duas matérias, e aumenta também em português, que você ficou acima dos 60 em português, não é isso? Isso. Quase dois. Como é que vai estar o sentir aqui? Vai estar melhor? Ah, vai estar ótimo, né? E quando a gente se sente o quê? Motivado, confiante, vai acontecer o quê? Você vai querer estudar A mais. gente exatamente, que é o que eu tá faltando. Acho que eu vou fazer isso mesmo, que é o que eu tô Tá? precisando agora. Tá? Ó, você já sabe o que você precisa, você já encontrou o que você precisa. Agora, o foco maior é porque as suas perguntas, elas demonstram para mim, tudo bem que tenha dúvida e tal, mas normalmente quando o aluno, e a gente esclareceu, mas normalmente quando o aluno, ele foca na coisa só do resultado e está muito preocupado com a prova, ele está esquecendo que ele está num processo. Você está no seu processo. O Marcelo teve dele, todos os alunos que passam têm os deles, você está no seu. E aí eu quero que você comece a se comparar, não com o Marcelo, ou com quem quer que seja, mas com a Silvia. Como que era a Silvia antes do método? Como que está hoje? O que mudou nos seus estudos? Ah, nossa, já mudou totalmente. Hoje eu tenho uma clareza, né, de ver onde eu estou e para onde eu quero ir. Não tem mais videoaula, não está mais perdendo tanto tempo. Como é que estão os seus Não, acertos hoje nos assuntos que você já estudou? melhoraram já. Já tem uma diferença. Totalmente, né? Até porque, por exemplo, direito eleitoral era uma disciplina que eu nem estudava, nunca estudei a primeira vez. Então eu já Uhum. vi, assim, uma grande diferença. Na média, tá acertando quanto? Agora, eu já estou acertando uns 60%, assim, das questões. Boa. Parabéns, né? Para quem saiu do zero em eleitoral, já está acertando 60%, é muito bom. Claro que a gente vai melhorar Sim. isso ainda mais. Mas É, você entende que as minhas perguntas é para trazer o seu foco para o que você está conseguindo fazer? sim, eu entendi. Vou focar no agora, né? Não no futuro, no resultado. Perfeito. Porque o seu futuro, né, o resultado lá na prova, você está construindo hoje. Vai construir depois que a gente sair da sessão, vai construir amanhã, sexta-feira. Estuda no sábado também? Um pouquinho? Sim, um pouquinho só. Ótimo. Todo dia é dia, né? De caminhar mais botar mais um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho. É, E assim, todo dia eu estudo um pouquinho pelo menos. Eu não fico sem estudar, mas do boa, meu jeito. boa. E já já vai ser você que vai me mandar uma mensagem igual da tua colega lá. Roberto, fiz o simulado aqui e saí de 20 para 80% minha eleitoral. Então, De 30 tomara, para vamos. 75% em administrativo, de 60 e poucos para 80% em português. Já botei mais 3 disciplinas, já estou com metade do edital estudado, acertando lá em cima. A meta, né? A meta de vocês que tem um método jogando junto, ajudando vocês, é essa. É matar as matérias. É pegar a matéria e, tipo assim, botei no bolso. Essa aqui já tá semi-resolvida ali, já tá bem encaminhada. E vai incluindo mais matérias ao longo dessa caminhada, né? Foi assim que o Marcelo estudou, é assim que todo mundo que... Você deve ter visto alguns estudos de caso, né? Vi, já vi. Todos eles estudaram assim. Todos. E o jogo maior que eu enxergo, né? É o jogo da pressa contra a paciência. Tem que ter paciência agora. Tenha paciência com você, tenha É, tranquilidade. Eu sei disso. Eu sei que a gente quer o resultado, né? Mas o resultado ele é construído aos pouquinhos. Ele não, ninguém passa. Todo mundo que passa estudou bastante, você concorda? concordo. Né? Se dedicou muito e teve que ter paciência, porque não vem da noite para o dia. Eu quero que você faça uma lista. Eu já te dei quantas tarefas hoje? Repete para mim quais que eu já te passei. A meta, revisar as aulas, Uhum. que estava agora, fazer as questões do CESP também, né? Anotar no caderno de ouro, várias, né? Ah, Já tá tudo anotado. tá bom, então. Anota mais uma aí. Tá. Você vai fazer uma comparação. Você pode fazer em forma de redação, enfim, da maneira que você achar um quadro, antes e depois dos seus estudos. Como que estava antes, como que está agora.
E isso, Silvia, não é só a questão dos resultados, que a gente já falou e você já me disse, Roberto, eu saí do zero e eleitoral já estou acertando 60%. Isso é muito bom. Já demonstra que está dando Uhum. certo. Mas eu também quero que você coloque como você está se sentindo em relação aos seus estudos hoje. Tá. É um exercício de autoavaliação que você vai se comparar com você mesmo a turma 14, né? 2 meses atrás. Isso. Tá? Beleza. Feita essa comparação, você vai responder a última pergunta. Juro que é a última tarefa que eu te dou para hoje. É porque não existe Beleza. mentoria sem tarefa, né? Uma mentoria que eu não te passo tarefas não é uma mentoria, eu preciso te passar as tarefas. Então a última vai ser: quais os meus próximos passos? Você vai escrever. Ó, eu quero. Ah, então tá. Então até. Aí você vai botar datas, tá? Até, sei lá, Uhum. 15 de agosto eu quero estar com 50% do edital estudado de eleitoral. Até 15 de agosto eu quero estar com 50% de administrativo estudado. Mais ou menos, você saberia dizer de cabeça quanto você já estudou nessas duas matérias? Quanto você já andou, caminhou? De eleitoral? Ah, É que eu tive uma. Eu parei um pouco, né? foi, você Mas falou. eu acho assim, eu estudei os 3 primeiros capítulos. Tá. E administrativo? Administrativo, é porque eu vejo todo dia, né? Por conta do meu serviço. Então, Sim. assim, de parar para ver, assim, eu pego e vou mais ou menos assim. Eu leio a lei de licitações. Aí, por isso que eu até perguntei, né? Porque administrativo tá meio que tudo junto. Então, é o direito administrativo, a lei de licitações e a lei de improbidade, que é o que eu vi que mais cobrava. Por isso que eu Uhum. até fiquei assim, se eu começava lá do direito administrativo primeiro, se eu lia as leis esparsas, né, as especiais. Uhum. Então, assim, no caso, eu estava focando mais nas duas leis primeiro. Entendi. Acabou pulando um pouquinho. Mas não faz mal, não. Ok. Hoje, Uhum. de quantos assuntos do seu edital você já andou? 3 também? 4? É, por aí. Tá. Então, acho que é uma boa meta para você daqui a um mês, né? Hoje é 16 de julho, 15 de agosto. Vamos chegar nos 50% da disciplina, de estudo, não é de acertos que eu estou falando, tá? Tá, Você deve sabe qual saber. que é essa medição lá na planilha, né? Sei. Tá? E aí faz o simulado depois, né? Exatamente. Que é a situação Uhum. do post que eu tava comentando no começo da live, né? Da aluna. Ela fez o simulado de 50 e saiu dos 60 para os 80 lá em. Não lembro agora a matéria. Mas tá bom, por hora é isso aí. Terminou essas metas aí, a gente pensa em outras. Ou você Combinado, mesmo então. pode começar a se colocar metas, entende? Porque datas. Ó, o que tem que ter numa meta? Indispensável ter em metas. Prazo, ou seja, uma data. Então a meta ela precisa ter data, ela precisa ser tangível. Ó, o aluno fala assim, Roberto, me ajuda, eu quero melhorar meus estudos. Melhorar o estudo é muito subjetivo, né? É intangível. O que é melhorar os estudos? Ah, não, Roberto, me ajuda, eu quero aumentar os meus acertos em até 93%. Dá para medir? Dá para medir. Tangível. Então a meta ela tem que ser Entendi. clara, ela tem que ter tangibilidade, ou seja, ser concreta, dá para medir, tem que ser exata e tem que ter data, prazo. Aí você tem que pensar seus estudos assim. Depois que eu chegar nos 50%, qual é a data que eu quero atingir 100% de administrativo e 100% de eleitoral? Porque você sabe o que Entendo. acontece depois dos 100%? Vai pra fase 2, né? Eu espero. Claro que vai. Se você parar para pensar, você já está acertando 60%. E está só no começo, então vai para a fase 2, com certeza. E aí depois que chega nas fases 2 dessas duas, o que vai acontecer? Qual o próximo passo? Aí eu vou poder acrescentar mais uma disciplina e faço o raio-x dessas outras duas disciplinas. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente está falando de que daqui até o final do ano, e essa prova provavelmente não vai sair, você mantendo focado no Uhum. presente, no agora, e não na prova, Silvia, vai dar a oportunidade de você chegar para essa prova com talvez muito mais do que todo o edital, ou metade do edital, 60% do edital, muito bem estudado. Você não vai, Tomara, beleza. você não vai de qualquer jeito. Você vai com estudo Uhum. sólido, muito bem feito, né? Qualitativo. O que cair dessas matérias você vai acertar.
O que cair de outras matérias a gente lá na frente planeja. Mas isso é até a prova sair. A prova não saiu ainda. Não, nem tem data, pelo que eu vi. Então aproveita. Aproveita agora para fazer essa base, para fazer essas metas e andar com as matérias. Especialmente agora que você se livrou da videoaula. Como é que foi se livrar da videoaula? Deu trabalho? Não, Foi tranquilo? é porque eu estava muito insatisfeita com a demora, né? Eu sou um pouquinho apressada. Então, assim, para mim, não vi diferença, não. Foi Caiu como uma melhor. luva. Foi. E agora então você sente que seu estudo está andando mais rápido? Sim, eu sinto. E até a questão de compreender o assunto, né? Com aquele método que você ensinou, de fazer as perguntas. Então, assim, hoje, tipo, eu consigo lembrar tranquilamente do que eu estudei, né? Quando eu pego para revisar. Muito bom. Tá fazendo as revisões direitinho, né? Semanais. Tô fazendo revisões. Ó, eu não sei se ficou alguma dúvida, mas eu acho, pelo que você tá me falando aí, tá tudo bem encaminhado. A revisão do método só vai ser para consolidar mesmo, que pode ser que você esteja pulando alguma etapa. Mas é interessante só para deixar claro, porque eu percebi que no início da nossa conversa, algumas coisinhas ainda estão fora de ordem. Mas tá perfeito, você tá fazendo direitinho, tá tudo dentro dos conformes, tá? Beleza, Roberto. Te ajudo com mais alguma coisa, mais alguma pergunta? Não, por enquanto só. Qualquer coisa eu vou mandar lá no suporte. Tá bom. Pode mandar o suporte. Eu gosto mesmo de aluno que manda pergunta, que é sinal que está estudando. Se não tem dúvida, é porque não deve estar estudando. Mas não é o teu caso. Beleza. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Disponha, foi um prazer te conhecer. Mande notícias. Eu quero ver seus simulados, hein? Tá arrebentando. Tá. Valeu, Silvio. Um abraço para você. Tchau, Até tchau. mais, tchau, tchau. Muito bom! Sensacional. Olha aí a Silvia já arrebentando com as matérias ali. Deixa eu ativar de novo aqui os comentários. Silvia aí já arrebentando, né? Já pegando as matérias, botando para jogo. E o que mais me deixa empolgado aí nessa conversa que eu tive com ela é o fato dela ter o discernimento, né? Você viu quando eu perguntei, né? Não fica focado lá no futuro, não fica focado lá na prova, que a prova ainda não chegou. A sua prova, o resultado lá do dia da prova, lá no futuro, depende do que você está fazendo hoje. Isso vale para você também, professor. Porque a nossa ansiedade, a nossa pressa, né, de querer o resultado, é ela que atrapalha você construir o resultado. Porque o certo não é você estar imaginando, quando a prova vai chegar. Não, porque você não estuda hoje. Olha só, pensamento. Vamos lá? Para revisar aqui antes da gente fechar a live. Pensamento, sentimento, estudo, né? Pensar, sentir, estudar. Se você está pensando só na prova, isso lhe gera o quê? Um sentimento de ansiedade. A ansiedade, na verdade, vem disso, né? Vem quando a gente está indo muito para o futuro. Nosso pensamento está lá, ao invés de estar no hoje, no 16 de julho. Olha como esses três verbos eles estão intrinsecamente conectados. Eu estava falando sobre isso. Quando você pensa só no futuro, você está antecipando o que ainda vai acontecer, isso lhe cria o quê? Um sentimento ruim. Lembra que eu falei de sentimentos ruins? Que normalmente a gente tem que lidar, saber, aprender a lidar com eles. Que é a ansiedade, que é a culpa, que é a frustração. Aí no dia que você não estuda, você fica com culpa. Meu Deus, minha prova está chegando e eu não estudei ontem. Olha a culpa aparecendo. Meu Deus, eu planejei de estudar 4 horas, só estudei 2. Olha a frustração aparecendo. E quando a gente se sente assim, você tem mais ou menos chances de estudar mais. Entende? Se você se sente mal com você mesmo, com seus estudos, você vai estudar menos, não é verdade? Então perceba que por você parar de pensar no futuro, e foi isso que eu tentei fazer com ela, né? Eu acho que eu consegui. E pela resposta dela, ela compreendeu. Você compreendeu, Silvio. Você já entendeu. O jogo não é pensar no futuro, o jogo é pensar no hoje. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer? E quando... mas Roberto, mas você falou de futuro, dia 15 de agosto. Gente, mas é o futuro imediato. A prova a gente nem sabe quando vai acontecer. O que a gente sabe é que quando ela sair, a gente precisa estar bem preparado. Não é verdade? Não adianta a prova acontecer e você não está preparado. Você não vai passar de qualquer jeito. Então perceba, para o futuro imediato de 15 dias, 20 dias, um mês de metas, que vocês precisam aprender a fazer meta. Meta não é difícil, você não precisa de ninguém para fazer meta para você. Vamos parar com essa besteira. Vocês não têm 10 anos de idade, né? Então vamos parar com essa besteira que você precisa de alguém para passar... eu preciso de uma pessoa para passar minha meta.
Eu preciso de uma pessoa para fazer meus horários. Vamos parar com essa besteira, porque isso aí não casa com concurso público. Isso é um desafio muito pequeno, próximo do tamanho do desafio que você tem, que são, né, que é lidar com essas coisas, né? Lidar com essa ansiedade, lidar com todo o volume de material que você tem que estudar, de assuntos que você tem que enfrentar. Entende? Então isso é muito pequeno. E vamos superar logo isso. Se você percebeu aqui, eu lhe ensinei a fazer metas. Eu lhe ensinei a estabelecer metas de curto prazo para você só olhar para elas. Quando você chegar nela, aí você estabelece uma outra meta. Mas primeiro você tem que bater essa. No caso da Silvia, 15 de agosto, você viu aí, né? 50% das matérias. E o método tem isso, né? Eu acho que é uma das grandes vantagens de quem estuda seguindo o método direitinho, são todas essas medições que é possível fazer. Que aí você começa a autoanalisar também o seu estudo. Você começa a autoanalisar o seu mês, a sua semana, o que passou e olhar para frente para o que está por vir. Faz sentido? Tá? Vamos pegar algumas perguntinhas aqui que eu tenho mais alguns minutos. Professor Marcos, eu estou estudando para o DEPEN, porém estudo com videoaulas. Eu acho muito demorado, quero mudar esse método. Marcão, que bom, cara, que você já está percebendo, né, que o estudo por videoaula, ele é como eu sempre falo, o pessoal que gosta muito de videoaula não entende quando eu digo assim, cara, evita ao máximo a videoaula, né? Não é que você nunca vai poder assistir mais videoaula, mas você quer estudar um edital inteiro por videoaula, vai demorar muito, e que bom que você está percebendo que tá demorando. E aí, Marcos, eu vou te pedir para você ver a minha live 026. Como eu disse no começo da live, a gente tem mais de 50 aulas, eu tenho mais de 50 aulas gravadas, gratuitas, dentro do YouTube. São as lives numeradas que eu chamo. A 026, eu vou explicar como estudar sem videoaula. Tá? Vai ter um passo a passo lá para você aprender. E com isso você vai fazer esse movimento que a Silvia fez. Roberto, tá muito melhor. Eu sinto que eu estou aprendendo mais. Olha como ela falou, né? Eu estou mais envolvida com a matéria, estou compreendendo mais, e quando eu vou revisar eu lembro mais. Tudo é mais. A videoaula é menos. O estudo sem videoaula é mais. É mais revisão, mais concentração, mais compreensão, mais aprendizado, mais acertos na questão, é a aprovação. Ah, Roberto, então eu nunca mais vou poder ver videoaula? Não, não é isso. Você pode até assistir videoaula em uma matéria que você tem muita dificuldade, em um assunto que está difícil de compreender. Mas entenda, a videoaula ela é pontual, ela é estratégica. Você usa ela quando você realmente precisa, e não para estudar o edital inteiro, senão nunca você vai acabar o edital. E o pior, você pode até acabar o edital depois de anos. Mas o pior é que você acaba com um baixíssimo nível de aprendizagem, com pouca lembrança do que você estudou. Porque não é um estudo ativo, é um estudo passivo. Um estudo que normalmente o aluno só gasta muito tempo, aprende pouco em relação ao quanto ele poderia aprender. Então, live 026 para você, beleza? Gabriela, como funciona esse negócio 50% e 100%? Ainda não vi nas aulas. Está na semana 4, Gabi. Semana 4, eu explico essa questão dos 50 e 100, tá? Fica tranquilo. Talvez você não tenha chegado lá, mas fica tranquilo que lá na frente tu vai pegar direitinho. Foi até bom, porque você já meio que já criou a curiosidade para aprender o que é essa técnica. Na semana 4 eu tenho essas aulas, e na semana 6 a gente fala dos simulados com essas aulas, que vai casar. Eu tô vendo que tem muita aluna aqui meu, né? E tem uma galera perguntando, mas vocês vão perceber, né? Vocês já devem estar percebendo, o pessoal da turma 15 também, que o método ele vai se encaixando, né? A cada semana de aulas liberadas, você vai pegando uma nova peça do quebra-cabeça e colocando ali. Então ele vai ganhando forma na medida. E isso é bom, porque mantém a sua curiosidade de querer ir para a próxima semana e assistir para compreender. Pô, ficou faltando uma pecinha desse quebra-cabeça. Com certeza vai estar na frente, tá? A tranquilidade que eu quero que você tenha não se preocupa que todas as dúvidas estão respondidas. Vai lá, tá lá na frente, você vai aprender por inteiro o método 3.1 lá. O Leonardo está perguntando, e quando o curso daquela professora de português é todo em videoaula? Então, Léo, esse é o problema, né? Existem algumas matérias, existem algumas disciplinas que você vai ter o custo, né? O ônus de ver a videoaula.
Eu sempre falo de português, mas isso é uma peculiaridade minha. Não significa que todo mundo tem dificuldade com português. Mas se eu tivesse que me preparar para uma prova hoje, para estudar português para concurso, eu provavelmente recorreria a videoaula. Por quê? Porque eu acho que eu teria extrema dificuldade de pegar uma gramática e aprender sozinho. Mas isso sou eu. Tem gente aí que com certeza arrebenta no português sem precisar de videoaula. Aí você tem que avaliar o teu caso. Eu hoje, se estivesse me preparando para um concurso, provavelmente empresarial eu também usaria videoaula. Entende onde eu quero chegar? O que a gente não pode é ser muito soft, né? A gente não pode ser muito mole, digamos assim. Muito videoaula. Não. Sabe? Léo, eu não sei qual é o teu perfil de português. Se você tenta com a gramática e dá certo, por que você vai para videoaula? E o que é saber se dá certo ou não? Questão. Se eu estou acertando a questão, eu estou compreendendo o que eu estou estudando. A gente fala que as questões elas são um termômetro para uma série de coisas, né? O momento de resolver questão ela vai te ajudar em um monte de coisa. Não só os acertos para comprovar que você estudou, mas também avaliação de material, avaliação de velocidade de estudo, de profundidade do tema, várias coisas, na verdade. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A Camila está perguntando, como escolher um bom material? Camila, eu tenho uma live só sobre isso. Deixa eu pegar aqui o número da live. E você vai ficar surpresa com essa história do material, né? Porque o material, muito aluno entende, né? Eu não estou passando, não estou tendo um resultado bom, ou estou errando as questões, é culpa do material. Não, às vezes, a maior parte das vezes não é culpa do material. Um critério bom para você escolher material, como qualquer coisa que a gente vai escolher na vida, é fazer as suas pesquisas. É você... Deixa eu ver, que eu estou procurando aqui o número da live do material, que 50 e tantas, né, gente? Eu não consigo gravar todas. É a 9. Live 009. Existe material perfeito? Como escolher o melhor material? Tá aí, você vai ver essa live, Camilo. Mas só para fechar, eu acho que é pesquisa, né? Como tudo na vida, a gente busca referência. Vai no site, vai nos grupos, nos fóruns de concurso e vê o que o pessoal tá usando. Roberto, eu não faço grupo, não faço parte de nenhum grupo. Galera, tem um monte de grupo de Facebook de concurso. Então, se você sabe, se você não tem conta, acho que não precisa nem ter conta no Face. Bom, mas, enfim, se você não tivesse, faz uma conta, entra nesses grupos de estudo e discute com a galera lá. O pessoal que está estudando para carreiras policiais. Gente, qual é o material que vocês estão usando? Aí você vai pegando referências, né? Depois você entra no site lá da editora, do cursinho que vem do material, né? Videoaula não, né? Os PDFs. E você vai vendo as avaliações que a galera vai colocando. Isso é um bom termômetro. Mas assiste essa live 009. Existe material perfeito, como escolher o melhor material. Vai te ajudar muito com essa sua pergunta aqui. A Deizinha está perguntando, fazer perguntas referentes aos assuntos estudados ajuda no aprendizado? Com certeza, né, Deizinha? Inclusive, uma das técnicas que a gente passa, que eu vou passar aqui para vocês agora, que é super simples e prática e fácil, é você sempre se perguntar ao final de cada página, chegou no final da página, você se pergunta, o que eu aprendi aqui no estudo dessa página? Então, terminou o estudo da primeira página ali, antes de virar a página, para e pensa, né? Mentalmente, tá? Você não precisa sair dando aula e tal, não. É só você, o que eu aprendi aqui? E aí você busca na memória. O que você marcou, o que você leu, o que você grifou. Eu aprendi isso, aprendi que eleitoral tem esse princípio, que o princípio tal é isso, o princípio tal é isso. Beleza, vai para outra página. Só isso, tá? Isso não é revisão ainda. Isso é como se fosse uma dosezinha, uma gotinha de revisão no oceano de revisão que você vai fazer depois, é um outro momento. A galera também confunde muito isso. Já estou revisando, porque eu estou fazendo a pergunta lá do Roberto. Não, isso não é revisão. Isso é só uma etapa no estudo. E fazer essa pergunta vai aumentar a sua concentração muito, né? Porque você imagina você estar lendo 200 páginas e ao final das 200 você... O que eu aprendi nessas 200 páginas? Não aprendi zorra nenhuma. Porque eu não estava concentrado, minha cabeça estava voando. A nossa mente, quando ela devaneia, ela não avisa pra gente, ei, tô devaneando, não tô prestando atenção em nada do que eu tô estudando. Ela não vai avisar você. Você tem que criar mecanismos, e essa pergunta, as perguntas de uma maneira geral, né?
Elas é um mecanismo que vai aumentar a sua concentração na hora do estudo e vai fazer com que você realmente esteja ali, compreendendo aquilo, e não com a mente. Entende? Por isso que eu falo, velho, é você aprender a lidar com sua mente, é você disciplinar a sua mente, é você treinar a sua mente para fazer aquilo. E quanto mais você repete essas perguntas no final de cada página, daqui a pouco aquilo vai ficar automático. Isso é método de estudos. Isso é técnica de estudar. Uma técnica simples, rápida, prática, que se você começar a fazer todos os dias, você vai, uau, cara, aquela diquinha que o Roberto me deu na live já me ajuda. Agora imagine um conjunto de técnicas todas juntas para você estudar. Louco, né? Qual a sua opinião sobre a técnica de flashcards, o Fernando? Eu gosto, sim. Acho que é uma técnica muito boa, mas eu diria que dá muito trabalho. Porque você tem que alimentar aquilo ali, elaborar pergunta. Não é ruim não, tá? É porque assim, pessoal, o método, né? A gente aqui tem uma linha de trabalho. A gente tem, por exemplo, flashcard, eu não ensino flashcard no meu método. De novo, não é que seja ruim, é igual a história da videoaula. Se funciona para você, se você acha que não te toma muito tempo, tudo bem, você mantém. Eu não vou falar para você trocar se tá dando certo, se tá te ajudando a acertar as questões. Então, mas de novo, não é algo que a gente adota, porque, no meu ponto de vista, existe uma forma melhor de fazer esse estudo sem depender deles. Agora, se você comprar os flashcards prontos, é uma ótima forma de revisão. Agora, aí é aquela história, né? Os prontos ou os que eu elaboro. Porque você imagina fazer flashcard de todos os assuntos, de todas as disciplinas do seu edital, cara, vai tomar um tempão. É igual quem estuda por resumo. É igual que estuda por videoaula. Toma muito tempo tudo isso, gente. Então, para você otimizar seu tempo, você tem que, de repente... Por exemplo, é igual... Ó, eu falei o que da videoaula? Português, uma matéria que você tem dificuldade, qualquer que seja ela. É a mesma história dos flashcards. Usa como uma ferramenta. Para um assunto que tem muito detalhe, pô, velho, eu já estudei 1, 2, 3 vezes esse assunto e eu continuo errando muita questão. Vou adotar o flashcard para ela. Entendeu? Aí você vai e usa a ferramenta. Porque vai lhe tomar tempo mesmo, mas o que acontece? Você precisa fazer alguma coisa de diferente para poder aprender aquele assunto. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tinha muita dificuldade com controle de condicionalidade. Muito grande, muito detalhe, muita coisinha assim. Eu não existia, né? Não é que não existia, mas na época não era tão difundido o flashcard como é hoje. O que eu fiz? Mapa mental. Ó, quando você vai no dentista, o dentista ele tem várias brocas. É horrível falar de dentista, né? Só aquele barulhinho já dá uma agonia, né? Mas você entende que ele tem vários instrumentos, tem várias ferramentas para fazer o procedimento? Então, vai fazer, sei lá, uma obturação, qualquer coisa que você vai fazer. Hora ele pega aquele negocinho, hora ele joga água, joga ar, né? Aquele negócio que fica cavucando assim no dente. Usa uma broca, usa outra broca, usa isso, aquilo. Então, é a mesma coisa nos estudos. Vocês têm várias ferramentas. Agora, tem que saber usar a ferramenta certa no momento adequado para o que realmente precisa. Beleza? Não sei se fez sentido, mas pelo menos é a nossa maneira de ensinar. O nosso método funciona assim. São várias técnicas diferentes, cada um para um momento certo, para uma situação correta, específica, nunca fazendo só de um jeito. Não é o 8 ou 80. Eu só estudo por flashcard, eu só estudo por videoaula, Não. É usar essas várias ferramentas, cada uma para o seu momento certo. Meu tempo acabou, desculpa, infelizmente, senão eu ficaria mais tempo aqui com você. Mas amanhã, 7h37, a gente volta para mais uma live. E semana que vem eu vou retomar as lives do YouTube, essas lives numeradas. Vou retomar as aulas terças e quintas, 18 horas. Então, anota aí na sua agenda. Semana que vem, terças e quintas. E amanhã, mais uma mentoria aqui ao vivo, 7h37. Se você gostou, se acrescentou para você alguma coisa, clica aqui no aviãozinho que está aqui embaixo. Compartilha essa live com a galera que está estudando também, que vão se beneficiar dessas dicas. Então, clica aqui no aviãozinho e a gente se vê amanhã, 7h37. Ah, e eu quero saber o que você aprendeu com a live de hoje. Portanto, eu vou, tirei um print dessa tela e eu vou colocar lá no meu feed. O que você aprendeu na live de hoje? Eu quero que você digite lá para mim nos comentários. Pode ser? Um abraço, até amanhã. Valeu, tchau.